Ana Cris Tavares. Sou médica, né? Estou na minha quarta pós-graduação e eu amo gente. A primeira pós foi dermato, a segunda foi medicina chinesa e acupuntura, a terceira nutrologia e a quarta o cannabis, que até a próxima quinta pós eu acho que está completo esse ciclo. A experiência que eu tive do curso da pós, na primeira pós de canabidiol, né, de cannabis sativa, pela SBEC, né, no Brasil, foi excelente, né? O nível dos colegas excepcional, gente com pós-doc, que o pós-doutoramento em medicina no Brasil não tem no Brasil, a gente tem que fazer o pós-doc fora, o nível da parte jurídica, sociológica. Eu sou uma pessoa bem exigente em termos de conhecimento e foi tudo perfeito, né? Perfeito, dentro das limitações que a gente tem de uma pós tão barata. Então foi muito conteúdo, muito aprendizado, está sendo até hoje. Então, para mim, está sendo uma experiência incrível, assim, de coroamento, de muita coisa que eu acredito e eu vivenciei, tudo perfeito. Eu pretendo aplicar porque, assim, apesar de eu ter sido formada como médica na medicina de doenças, numa federal, eu não acredito, nunca acreditei, na verdade, numa medicina que enxuga gelo. Na verdade, a medicina da gente não diz para você fazer um exercício, para você fazer uma meditação, para você se alimentar bem. Tá, remédio para pressão, remédio para diabetes, daqui a pouco você tem remédio para gastrite, aí outro dá outro remédio. Então é a tentativa de ter mais qualidade de vida, integrar a questão holos, a pessoa acha que holos é holístico, holos é do grego, quer dizer todo. Então você vê a pessoa como um todo, não porque tem problema na unha, porque tem um problema ali. Então eu tenho certeza absoluta que com a questão da cannabis sativa, a gente vai conseguir, apesar de todas as dificuldades, de todos os empecilhos que a gente tem, porque todo mundo que é pioneiro, que vai desbravar, ele sofre um pouquinho mais. Mas para mim é perfeito, porque na minha vida eu fui assim, então eu amo desafios, vou poder ajudar muita gente. A gente consegue integrar várias técnicas e ser uma coisa acessível, né? Até porque a gente acredita no cannabis feito por associações brasileiras, né? Com cultivo nosso, né, de a gente conseguir estudar uma planta nossa, em que a gente acaba não sendo permitido, a gente estuda a planta dos outros países. Então só tem a agregar, porque a gente consegue um preço bom, um valor bom, e quem não pode pagar, que é uma obrigação do governo sobre isso, na questão de legislação, que todos nós somos iguais teoricamente perante a lei, então a gente consegue botar em prática assim. E acaba o cannabis, como não tem uma lei regulamentando especificamente o uso da maconha, seja recreativo ou medicinal, a gente acaba sendo colocado num bojo que, por exemplo, eu sou branca, eu sou de família de Zona Norte do Rio de Janeiro, sou de uma família de cultura, eu não vou ser presa, gente. Mas se eu fosse preta, periférica, entendeu? Eu com certeza... Primeiro que a abordagem minha de uma pessoa dessa é totalmente diferente. Comigo ainda vão tentar ser educados. Então assim, o que eu acredito que tem que realmente descriminalizar a questão da maconha, porque a gente está sendo comparado com cartéis de drogas, que não é isso que a gente está fazendo, tá? A questão do canabidiol, né, o cannabis, aliás, que falam que vicia, isso é um conceito muito antigo, as pessoas que não têm base científica nenhuma, a gente tem base. Então, realmente, precisa urgentemente essa mudança, porque a gente tem que ser uma medicina baseada na ciência, em fatos científicos. O que a gente está acontecendo muito é que as pessoas estão sendo doutores de WhatsApp, doutor de Google e Yahoo, entendeu? E eu, pela minha formação ter sido de universidade, ela tem que ser baseada em argumento científico, entendeu? Tem que descriminalizar sempre. O que acontece assim, a gente tem que entender que a gente é um ser político. Ser político não quer dizer defender a política, não nada contra. Se você estiver baseado, se querer que briga é uma coisa, discussão é outra. A gente pode divergir de opinião e às vezes você chega e bota num ponto, realmente não tinha pensado por esse prisma, tá? Mas assim, essa questão do aluno, a gente tem que... Eu sempre acreditei nisso, sou filho de dois educadores, né? Então eu entendo que as pessoas, elas têm um preconceito pela ignorância. Quando a gente ignora algum assunto, que eu era também como médica ignorante em muitas coisas, e as aulas, a parte de sociologia, toda a parte de direito, eu fui clareando a minha mente. Então é a nossa obrigação, como profissional de saúde, reproduzir esse conhecimento e tirar tabus que foram impostos para a gente numa repetição sem raciocínio lógico. A gente só repete o que o avô, o pai da gente falou, entendeu?
Então eu acredito assim que a grande tabu em qualquer área é conhecimento. Quando você tem acesso a conhecimento e acesso a trabalho científico, você não tem dúvida que é uma coisa segura. A questão do acesso é que é interessante para a indústria de medicamento você não ter acesso a uma medicação de full spectrum, que é um espectro amplo, que a gente, desde o fio do cabelo, a sola do pé, a gente tem receptor endocannabinoide. Então é interessante que você fique enxugando a doença. Você toma um remédio para botar o outro, daqui a pouco você está no quinto remédio. Então a gente não quer uma coisa de facilidade, né, de facilidade para o usuário, do paciente, ou o que for, como a gente chama, né? Que realmente, se você provar que tem, por exemplo, eu tenho fatos, eu falando, e eu tenho autoridade porque eu uso óleo de canabidiol, né, a maconha medicinal, vamos dizer popular, para a questão de ansiedade, né? Então assim, como a gente trabalha a pessoa como um todo, a gente tem que entender que quanto mais estudar, quanto mais tabus vão aparecer, você de maneira tranquila, sem elevar a voz, você tem argumentação, você tem a prova, você vira, na verdade, uma prova social. Então, assim, eu sou muito de fazer minhas provas sociais dentro de casa. Porque no momento que eu mudo a sua vida, eu estou mudando o mundo. Porque dali você vai gerar conhecimento, é que nem aquela pedrinha que a gente coloca no lago, vai crescendo. Então, em algum momento você vai esbarrar com aquela pedrinha, com a pedrinha do outro, ele vai criando conhecimento, entendeu? Então, a base, no fim, é sempre estudar, estudar, estudar muito. Quando estiver cansado de estudar, é que é a hora de começar a estudar de novo, porque ainda falta muito. Cannabis e cânhamo, contra fatos não tem argumentos. Quando você tem uma mente aberta para aprender, é como se a gente pegasse um copo sujo de água e quando a gente bota novo conhecimento, a gente transborda aquele copo e aquela água ficando mais clara. Se você não estiver aberto a conhecimento, a fatos novos que vão surgindo, você não vai nunca mudar nada, primeiro. Então está aberto e aprender, né? Porque assim, o que eu aprendi há 32 anos atrás formada, e eu estou quase 40 anos na medicina, hoje em dia a gente tem como ver esses marcadores que não existiam antigamente, porque a gente não tinha tecnologia para ver. Então se você não se abre para aprender, não digo, Cris, eu não quero fazer após, mas conversar com uma pessoa que fez após. Hoje, olha aqui, eu vou te dar um relato de casa, olha o fulano de tal, olha como melhorou, ele usava 24 medicações, agora está com 2 ou 3, e às vezes a pressão dele também é alta, é por causa da ansiedade. O primeiro seria assim, de você ter uma mente aberta, de você ser aquele vaso para receber informação, para transbordar informação, para tirar conceitos antigos que são sujos, que a gente aprendeu há décadas atrás, e vir com informação nova. De você estar com aquela mente de aprendiz, né? Aquela mente de criança ávida para aprender. Eu acredito que essa seja uma característica minha de personalidade, porque eu estou sempre querendo aprender. Quanto mais gente entender sobre a maconha, seja recreativa ou medicinal, se tira tabus, né? Já milenares da gente.